Bom, vamos ver se vai dar certo agora. Vamos ver se. Vou chamar o Edson aqui e ver se funciona no meu canal aqui. Vamos ver se vai dar bom. Boa noite, pessoal. Vamos ver se vai dar certo agora esse negócio, né? Tá, Edson, eu já te coloquei aqui. Vamos ver se tu consegue entrar. Ah, Meu beleza. Deus! Agora vamos só ver se tem áudio aí, né? Ver se o pessoal tá ouvindo a gente ou não. Meu pai do céu! Não Agora, entendi agora, nada. Não entendi nada por que aconteceu talvez isso. fosse alguma coisa que estivesse apertando ali embaixo. Será que não, bacana? Fiz sempre o normal mesmo e não sei o que aconteceu. Mas enfim, chegamos aqui. Às vezes que eu estava colocando ali, ele simplesmente sumia. Ah. Mas, beleza, agora deu certo. Não, Agora, como show. na verdade foi divulgado pelo teu canal, agora vamos pedir a mesma coisa. Pois Pessoal, é. quem tá aí agora, manda aviãozinho e convida aí os seus queridos colegas corretores para que a gente tenha essa live com mais pessoas aí, podendo aprender um pouco, trocar algumas ideias, conversar e se divertir, né? A gente está na véspera da Páscoa, véspera de feriado, já deve ter gente, inclusive, saindo para viajar, né? Depois eu fiquei pensando, essa data não foi das mais felizes, né? Mas Pois tá, é. dane-se. O importante é fazer, é como eu sempre falo, o importante é fazer. Não, exatamente. Depois que eu falei assim, meu Deus, véspera de feriado, né? Mas o pessoal tá aí com a gente, ó. É isso aí. Vamos. Não, é legal. Eu vou até pegar esse link também e vou compartilhar. Tá me ouvindo ou não? Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Eu Tá, só vou pegar esse link agora, eu vou compartilhar lá no nosso grupo lá, só para o pessoal ver que realmente a gente entrou pelo seu aqui. Eu já volto. Calma aí. beleza, tamo junto. Tô aqui. Tô, tô te aguardando. Mônica! Real Estate It. Eu sempre esqueço o nome dela, mas tá, eu me lembro dela que é que tem o cabelo rosa até, da Real Estate It. É como a gente lembra, né? F-Power, porra, ô Luiz Fernando, que legal que tu tá por aí, né? Vamos fazer propaganda de BMW aqui junto, né? Vamos tocar pau nesse negócio. Tá Voltei, trancando. Voltou. voltei. Já divulguei lá no grupo, lá o pessoal vai entrando e a gente vai batendo um papo aqui. Apesar de estar no seu Instagram, mas eu quero te entrevistar. Bom, é isso aí. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, vai ser muito grande. Ah, eu te entrevisto também, a gente pode. Ai, meu Deus, vai ser muito bom isso, cara. Mas, Beto, obrigado aí por você ter aceitado o nosso convite aí, cara. Fico muito feliz, Uma né? honra. De vo... Pô, pra mim é um prazer enorme, cara, receber você aqui, a sua história, cara. Pelo pouco que eu já conheço, né? A sua história é sensacional, né? Então, o pessoal também vai poder conhecer um pouquinho mais. Então, para mim é um grande prazer. Já de cara eu já quero falar isso, né? De poder estar com você, conhecer você, né? Cara, a tua empolgação é demais. Então, eu acho que o pessoal aqui vai aprender, vai sair daqui extasiado mesmo, né? Como eu acho que você transborda isso nas pessoas mesmo, cara. Mas eu conheço um pouco, né? Então eu queria que você meio que se apresentasse mesmo pro pessoal, falasse quem é o Beto mesmo, né? Para o pessoal também conhecer a tua história um pouco. Beleza. Então vamos lá. Bom, poucas pessoas na realidade me conhecem pelo meu nome. Meu nome é Carlos Alberto Kempfer Araújo. Mas desde a minha entrada no mercado imobiliário, eu casualmente entrei numa imobiliária que tinha 6 carros. E aí eu fiquei pensando, caraca, não vai ser bom eu usar esse nome, porque na época que eu entrei, há longevos 33 anos atrás, era tudo telefone, galera. Não tinha nem computador, não tinha nada disso, não. Era ficha de imóvel, tá? Era outro tempo. Então era o tempo de anúncio de classificados de jornal. E aí eu pensei, pô, eu tenho que usar um nome diferente.
e comecei a usar o Beto. Na época não tinha Ative, o Ative veio quando eu montei a minha segunda imobiliária, que foi a Ative, a primeira foi a Noglass. Então a minha história aí do mercado imobiliário, ela iniciou em 92 como agente imobiliário. Em 95 eu abri a minha primeira empresa imobiliária, que foi a Noglass. Depois em 97 abri a Ative. E aí sempre trabalhando, investindo, tanto em desenvolvimento pessoal quanto em desenvolvimento profissional, obviamente. Fui, durante muito tempo, ative como imobiliária solo, praticamente, inclusive eu não tinha sócio. Na época, minha ex-mulher era minha sócia, né? E fiquei com ative até 2017, praticamente. Depois, em 2018, montei uma plataforma colaborativa chamada Browork, que continua, inclusive, ativa junto, porque essa plataforma ela tinha outras imobiliárias juntas, né? Então a Ative continuou, só que ali eu já comecei a dar mais ênfase para essa marca Browork. E depois era um negócio que ia requerer muito investimento, a gente investiu muito, mas a gente não tinha fôlego financeiro para manter o negócio, a ideia era legal, mas faltou fôlego. E em 2019 comprei franquia da Remax. E desde 2023 final de 2023, voltei a trabalhar de forma autônoma, como corretor autônomo. E aí, nesse ano, eu tive a grata surpresa de conhecer mais profundamente o modelo de negócio da EXP e me associei a essa grande marca aí americana e espero, de alguma forma, conseguir colaborar e contribuir muito com os agentes e, obviamente, com o crescimento dessa rede, entendendo que hoje, verdadeiramente, dentro de tudo que eu conheço em termos de mercado imobiliário, acho que realmente ela é uma empresa disruptiva e que proporciona uma alavancagem completamente diferenciada para qualquer agente imobiliário que tenha um mínimo de nível de maturidade. Né? Porque a gente sabe que, infelizmente, o nosso mercado ainda tem muitos profissionais, eu não gosto de, parece malhar falando assim, mas ainda tem muitos profissionais muito desqualificados que dependem de tudo e de todos e que ainda acreditam, infelizmente, que a corretagem é abrir porta e janela de imóvel. Né? Então, que eu sempre digo, demonstrador de imóvel. E quando a gente começa a entender os movimentos que estão acontecendo nesse mercado, a própria parte de tecnologia, inteligência artificial e tudo mais, a gente tem uma percepção muito clara que as pessoas que continuarem tendo esse entendimento que a corretagem basicamente é só a apresentação de um imóvel e acertar na loteria se o cliente disser que é aquele que ele quer comprar, esses, infelizmente, na minha sincera e humilde opinião, estão fadados ao insucesso cada vez maior e talvez até mesmo à extinção desse profissional. Então, eu realmente acredito muito que o mercado imobiliário precisa, pessoas que entram nesse mercado precisam se desenvolver, precisam desenvolver suas competências, não só competências profissionais, habilidades profissionais e, obviamente, conhecimento de produto, que é o mínimo que qualquer agente imobiliário tem que ter, mas principalmente desenvolver muitas habilidades emocionais, comportamentais, psicossociais, sabe? Porque a gente lida com pessoas. E por mais que as pessoas possam entender, a própria parte de inteligência artificial vai trazer muitos benefícios para a gente? Vai. Vai acabar com muitas profissões? Vai. Existe um estudo da Universidade de Harvard que até 2030, a gente está falando de... Desculpa, 2035. 2035. Até 2035, 47% das profissões vão extinguir. E eu vou te dizer, eu acho, na minha sincera opinião, que o demonstrador de imóvel é um desses. Porque eu não falo o corretor mesmo, aquele que sabe, que entende que um negócio imobiliário requer uma porrada de qualificações. Né? A gente tem que ter entendimento jurídico, tem que ter entendimento tributário, tem que ter entendimento comercial, tem que ter entendimento psicológico no bom sentido. Eu sempre falo, a compra de um imóvel é talvez a decisão mais importante, mais séria que as pessoas têm na vida. É a que envolve seus maiores capitais, às vezes fruto do seu trabalho de uma vida toda. Né? Então é isso. Eu sou um corretor de imóveis com muito orgulho, muito orgulho. Eu sempre falei isso com muito orgulho. Diferente de muitas pessoas, eu, inclusive, toda vez que eu me apresento, eu falo, sou um corretor de imóveis. Eu posso até estar empreendendo num determinado momento, eu empreendi a vida inteira. Eu acredito muito no empreendedorismo, que também é uma das bandeiras que eu levanto. Mas eu sou corretor de imóveis com muito orgulho. Acho que é uma das profissões mais fascinantes do mundo, é uma das profissões com a maior leque de oportunidades, é uma profissão verdadeiramente que a gente não tem nem idade
de corte, né? Eu estava falando hoje, inclusive, eu acho que com o próprio Mukesh, de um corretor de imóveis que eu conheci, que entrou no mercado imobiliário com 80 anos, é um cara que faz muito sucesso. Qual é a outra profissão que te proporciona acessar essa profissão com 80 anos de idade e ainda, posterior a isso, fazer muito sucesso? Meu, dá para contar nos dedos. São pouquíssimas as profissões que têm essa amplitude, que pode entrar um moleque de 20 anos e fazer sucesso, desde que ele entenda o que ele precisa fazer, e pode entrar um cara de 80 e fazer muito sucesso também. A gente tem uma profissão verdadeiramente muito legal para dentro da atividade. Né? Mas é isso, falei pra cacete, mas é isso. Não. 33 anos de mercado, vários empreendimentos dentro do mercado imobiliário, já quebrei a cabeça pra cacete, vamos deixar bem claro aqui pro pessoal, não pensem que a minha carreira é uma carreira só de sucesso, já quebrei a cara pra cacete, já perdi muito dinheiro, já fiz escolhas não tão oportunas, e é normal. E digo mais, eu aprendi muito com meus tombos, aprendi muito com meus fracassos, agradeço por cada um deles. Diferente de muitas pessoas, a gente tem que entender que os tombos e os fracassos são parte do nosso processo de sucesso, da nossa jornada, e a gente tem que tirar tudo o melhor possível, obviamente, de todos os fracassos. Né? Até porque eu digo uma coisa aqui que eu vou compartilhar com vocês: fracasso não existe. Existe quem desiste. Porque o fracasso, a gente fracassa desde que a gente nasceu. A gente fracassa desde que a gente nasceu. Todos nós, quando éramos pequenininhos, bebês, a gente começou a engatinhar. Aí a gente começou a tentar caminhar. Quando a gente caminhava, a gente levantava ali, se pendurava na mesa, nas pernas dos nossos pais. Aí a gente dava 3 passinhos, assim, 2 passinhos, tudo descoordenado, e caía. Se você não tivesse caído e batido com a cabeça na quina da mesa, você certamente, quando você caiu, você ia rir, gargalhar, quase sempre, e levantar para caminhar de novo. Porque aquele processo que hoje, infelizmente, depois a gente vai crescendo e vai começando a não conviver bem com o fracasso. E o fracasso é simplesmente parte do processo para que a gente consiga atingir o sucesso. A gente tem que ouvir vários não, a gente tem que tomar muita porrada para que a gente entenda qual é o formato e o melhor modelo para atingir o sucesso. E a gente aprendeu isso pequenininho e achava legal, porque a gente não a gente não estava imaginando que a gente deu 3 passos e caiu e fracassou. Não! A gente está feliz porque a gente deu 3 passos e a gente vai levantar de novo até a gente caminhar de forma bacana. E a vida é essa. A gente, qualquer coisa que a gente faça na vida, a gente vai ter os tropeços, a gente vai ter os obstáculos, a gente vai ter as pedras no caminho. Mas a gente tem que entender que isso é só parte da jornada. E quanto mais a gente caminhar, quanto mais a gente desenvolver, menos problemas a gente vai ter. E problemas a gente vai ter sempre, vamos deixar bem claro. Eu não conheço nenhum profissional, em qualquer área que seja, que tenha uma vida perfeita. A gente vai bater a cabeça, a gente vai fazer escolhas erradas, a gente vai meter os pés pelas mãos. Nós somos seres humanos, todos passíveis de erro, vamos errar muito. Né? Então, eu sempre digo, fracasso não existe. Desistir é que é o grande problema. E, infelizmente, a maior parte das pessoas desiste. Isso é uma bosta, mas é a verdade. Ah, são aquelas que começam hoje e já pensam, tomou um não, né? Um não, Ah, já vai desistir amanhã, né? e Ai, na corretagem a mas, gente tem que ter muita resiliência, né? Na corretagem tem que ter muita resiliência. mas Beto, você falou, cara, me deu vários insights aqui para a gente conversar 2 horas, né? Vamos fazer um podcast aqui. Não tem problema, vamos embora. Eu já fiz live no Instagram que demorou umas 2 horas, a gente começa a bater papo, assim, claro, tem gente que entra, tem gente que sai, e era isso, faz parte. Gente, aqui, ó, a gente tá com muito pouca gente aqui nessa porra dessa live, então vocês fazem o seguinte, ó, mete o dedo nessa porra desses aviãozinhos aí e manda pro colega de vocês, manda pros amigos de vocês, vai ter muito assunto legal aqui, vai ter muito, quem não tiver já no carro para viajar, ou já se programando, mete o dedo aí que vocês vão gostar de assistir essa live, eu tenho certeza. Vou sair daqui. Ajuda a gente a entregar aqui essa live aqui que vai ser muito bom aí. Vai ser um bate-papo bem bacana. Roberto, vamos lá. Eu quero entender um pouquinho, porque, cara, eu acho que é até bacana isso, né? Eu não conheço tanto a tua história e eu acho que a gente vai trocar várias figurinhas aqui. Como é que foi essa transição sua quando você conheceu a XP? O que você sentiu, né, como corretor de visualizar o futuro? Mas como é que você se sentiu naquele momento, assim? Você ficou preocupado? Você ficou ansioso?
Você ficou animado e eu queria entender como é que foi quando você descobriu o modelo em si. Eu acho que antes de eu falar do modelo, eu quero falar de de uma observação muito pertinente com relação ao mercado, tá? Durante toda a minha vida profissional, e eu posso te falar isso com muita tranquilidade, eu sempre busquei e entendi que uma das coisas que mais me incomodava, me incomoda, e tem com certeza vão seguir me incomodando, é quanto se fala mal de corretores de imóveis. Quanto as pessoas entendem que é um profissional muitas vezes muito pouco relevante, que tem uma entrega muito baixa, que tem um comprometimento muito baixo, que tem um nível de entrega de excelência muito baixo. E isso sempre me incomodou muito. Eu sempre tive como um propósito muito legítimo construir uma carreira em que eu fosse relevante e que também, de alguma forma, eu pudesse contribuir com outros corretores para que eles construíssem essa relevância dentro do mercado. Esse entendimento de que a gente tem que buscar sempre o nosso desenvolvimento para que a nossa entrega seja condizente com isso. Então, a vida inteira eu trabalhei e batalhei muito por um padrão de processos dentro do mercado imobiliário mais justos para o corretor, que entregassem mais, que valorizassem mais, que construíssem, inclusive, uma autoestima melhor para esse profissional, que, infelizmente, tem muita gente que eu conheço que tem vergonha de dizer que é corretor de imóvel. Eu conheço muita gente. Isso está mudando? Está mudando. Acho que tem muitas pessoas hoje que já atingiram um nível profissional que já estão tendo orgulho de dizer que é corretor de imóveis, que já está dentro de uma profissão, mas esses caras normalmente buscam levantar a régua. Então eu sempre acreditei que a gente deve, todos nós, somos hoje operadores do mercado imobiliário, temos um compromisso, uma obrigação de levantar a régua. Sempre foi para mim um propósito muito legítimo. Em toda a minha vida, eu sempre busquei, eu sou muito curioso, sempre fui, em termos de ler, em termos de procurar, em termos de buscar, eu sempre busquei coisas que eu acreditava que fossem melhores. Verdadeiramente, quando eu botei o olho no modelo de negócio da XP, que eu acho que a gente não vai ficar aqui só fazendo esse tipo de propaganda, mas a hora que eu botei o olho nesse modelo de negócio, eu percebi de uma forma muito clara, mas muito clara, a força desse modelo de negócio e a possibilidade de alavancagem de carreira, de profissionalização desse agente imobiliário, de desenvolvimento de competências profissionais e pessoais, de estar num time, numa rede que verdadeiramente compartilha e colabora. Essas duas palavras, para mim, elas têm um peso muito grande. Eu acho que o dia que o ser humano entender que nós estamos verdadeiramente todos aqui para servir, e que a gente tem que buscar esse compartilhamento, essa colaboração, no sentido de verdadeiramente fazer e construir um mercado mais bacana, construir carreiras mais legais para as pessoas, buscar estar junto de profissionais que queiram verdadeiramente crescer, se desenvolver, ganhar dinheiro, porque não tem nada de errado, né? Eu sempre falo, ganhar dinheiro, estabelecer competências, entregar excelência. Eu acho que são princípios básicos para que a gente possa, obviamente, desenvolver uma carreira de sucesso em qualquer área que a gente esteja. Aí eu não estou falando só de mercado imobiliário, eu estou falando de qualquer coisa. Mas eu hoje enxergo, e falo isso, tá? As pessoas que eu tenho falado com muita gente, eu falo de uma forma muito clara para mim. Hoje, com tudo que eu conheço, com todos eu já naveguei em todos os oceanos do mercado imobiliário, e eu falo isso com muita tranquilidade, tá? Eu verdadeiramente acredito que o modelo de negócio da EXP é um modelo que pode fazer a diferença na vida dos corretores de imóveis. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Beto, então entrar na EXP é uma garantia de sucesso? Vou falar um termo bem claro para vocês. Porra nenhuma. Não existe uma garantia de sucesso em lugar nenhum no mundo. E eu sempre falei isso, os corretores trabalhavam comigo, quando eu cheguei, inclusive, a ter 100 corretores dentro da Ative. Eu falei, corretor que é bom, ele é bom numa imobiliariazinha de esquina, de merda. E ele é muito bom também numa imobiliária grande, com uma baita de uma estrutura, que tem centenas de corretores que, inclusive, concorrem com ele. O corretor que é bom em qualquer lugar. Ponto final. Agora, quando a gente, obviamente, entende que a gente tem, além de ganhos de corretagem, porque a gente vive de corretagem. Então, é óbvio, quando a gente pensa no mercado imobiliário de uma forma tradicional, a gente vê aí empresas que até hoje
e não tem culpa. É por causa, obviamente, de toda a estrutura do modelo de negócio. E eu não quero aqui colocar nenhum tipo de culpabilização pelo negócio, mas corretores recebendo 25%, 30%, 35%, a gente sabe que verdadeiramente é o corretor que desenvolve todo o trabalho. Ele muitas vezes hoje ele investe, a maior parte dos corretores hoje investe em foto, investe em gasolina, investe em cartões, investe em placa. Hoje em dia os corretores já têm essa percepção de que eles precisam investir, né? E aí ficar com uma fatia tão pequena assim do bolo verdadeiramente incomoda, né? Porque a empresa está dando uma estrutura e aí basicamente tem um faturamento, um percentual, às vezes muito mais alto que o do corretor só pela mera estrutura. E aí, quando você começa a entender e a perceber as mudanças, e aí não vamos falar de mercado imobiliário, vamos falar geral, as mudanças do mundo, hoje o mundo está digitalizado, o mundo está virtualizado. A única forma de você crescer, de você exponencializar qualquer tipo de operação é através do mundo virtual. Não tem mais. Os shopping centers no mundo inteiro, nos Estados Unidos já tem vários shopping centers fantasmas hoje em dia, que viraram praticamente showroom de algumas lojas e tem alguns fechados. Na China, nos Estados Unidos e em vários outros países. Hoje as pessoas vão no shopping e entram numa loja de departamento para olhar o preço ou para perguntar para um vendedor e comparar um produto ou outro, e depois vão lá na loja, na mesma loja, na internet, no e-commerce, porque é 10% mais barato. Isso, sim, não existe. Tudo que. Porra, antigamente você ia alocar fita na Blockbuster ou na tua locadora de esquina. Aí veio a Netflix, botou tudo no virtual. O que tu vai pegar? Tu vai pagar $5, que era em média quando você pagava por uma locação de um vídeo, de um DVD, para ir tirar o teu carro da garagem, sair, alugar a fita, ter que entregar em 24 ou 48 horas, atrasa, começa a pagar multa. Ah, me lembro da época das fitas. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu tive 3 locadoras de vídeo. Eu já empreendi em muitas coisas, tá? E quando a gente cobrava multa, e quem está ouvindo aqui vai lembrar, a gente cobrava multa se o cliente não rebobinava a fita. Que é mesmo. Talvez não seja dessa época, não sei que data tu tá, mas eu digo, a gente locava filmes, videocassete no caso, e que o cliente não rebobinava, era multado, tinha uma multa lá. E um preço médio de uma locação, se existisse hoje locadora, a faixa aí de $5, R$30. Hoje tu paga R$49 por mês para Netflix e assiste tudo que tu quiser no conforto da tua casa, filmes, séries, documentários e o escambau. O mundo mudou. Quem não perceber e não abrir os olhos, não ficar atento para ver que o mundo mudou e que as coisas estão mudando e que com certeza isso é que vai fazer a diferença, infelizmente, eu vou falar um negócio que às vezes vai doer para alguns e eu vou falar porque eu sei que acontece, tá? Muitos profissionais e muitas empresas acreditam que quando atingiram um determinado patamar, chegaram a uma zona de conforto. E essas empresas, de uma maneira geral, e profissionais, obviamente, também, que não abrirem os seus olhos, perceberem as mudanças, vão virar umas Kodak da vida. As empresas vão virar Kodak. A Kodak foi a maior empresa de fotografia do mundo. Do mundo. Inclusive, eu tenho certeza que muitos de vocês nem sabem. Quem criou a máquina digital foi a Kodak. A câmera digital criada pela Kodak. Só que ela mesma entendeu que ela ia... Aonde que a Kodak tinha 80% do faturamento da Kodak? Foi a maior empresa do mundo, com 350 mil funcionários, um valor de mercado gigantesco. Ela era vender filme e revelação de filme. Esse era o grande nicho, esse era o grande volume de negócios da Kodak. Quando ela viu que uma câmera digital poderia acabar com isso, ela simplesmente vendeu, eu não lembro se ela vendeu a patente ou se ela abriu a patente. E aí todo mundo começou a fazer câmera digital, a Kodak não incentivando, não estimulando aquilo, mas cara, não tem volta. A hora que todo mundo começou a pegar uma câmera digital, e agora nem usa mais, câmera digital ninguém mais nem quer saber. Os celulares hoje têm fotos melhores que muitas câmeras, inclusive. Aí, a não ser câmeras realmente profissionais, né, que tem uma pegada diferente, mas eu digo aquela câmerazinha que a gente levava para viagem, que a gente ficava tirando foto dos filhos, não existe mais. Então tem várias coisas que se a gente não abrir os olhos, a gente vai ser mastigado, comido, trucidado. E eu falo hoje, com muita tranquilidade, qualquer tipo de negócio, se você tiver uma oportunidade de virtualizar a tua operação, se você tiver uma percepção clara que você pode trabalhar de uma forma virtualizada, escolha esse caminho. Porque esse é um caminho sem volta. Não tem volta.
E quando eu conheci o modelo de negócio da XP, é óbvio que eu percebi, além disso, todos os outros benefícios para o agente imobiliário. Né? As comissões, obviamente, as mais altas do mercado, exatamente por não ter o custo de uma operação física, e a parte de crescimento da empresa. Né? Porque eu falo, por mais que a gente possa imaginar qualquer coisa ao contrário, eu já tive imobiliários, eu falo isso com tranquilidade. Quando você abre uma imobiliária, você quer trazer profissionais bons para trabalhar dentro da tua imobiliária. É normal, todo mundo faz a mesma coisa. Né? Só que você tem uma limitação geográfica, uma limitação de espaço, então você tem várias coisas ali que te limitam a crescer. Então você quer abrir, tem que abrir outras filiais, tem que abrir outras imobiliárias em outros lugares, em outras partes da cidade, né? E diga-se, redes imobiliárias começaram assim. Aí você começa a perceber que existe um modelo de negócio que você pode ter uma imobiliária virtual e você pode trazer corretores do mundo inteiro para trabalhar contigo, dentro da tua rede. Se as pessoas não se derem conta desse fator, desse fenômeno, porque só isso já muda tudo. Só isso já muda a regra do jogo. E diferente de uma franquia normal, de um modelo de franquia, onde existem as pessoas e os departamentos dessas franquias para fazer esse crescimento, que é feito através de venda de franquia, que tem as regionais, tem as master franquias, tem as franquias nacionais, tem as franquias internacionais, as franqueadoras, no caso, né? Franqueadora internacional, franqueadora nacional, as regionais. Esse crescimento dentro da XP é feito por nós, agentes. E nós somos remunerados para isso. Nós ganhamos por isso, por fazer um crescimento orgânico, saudável, nutrindo a empresa com corretores de qualidade, corretores habilitados, porque eu sempre falo, né, para entrar na XP, que a gente tem falado muito sobre isso, estagiário é que não entra, é corretor de verdade, corretor que tem a bagagem, que tem a maturidade, que tem a carteira, tanto de proprietários quanto de clientes compradores. Então é isso, é quando o cara começa a entender e perceber aonde ele pode chegar. Quem conhece, eu sempre falo, eu digo para quem estiver aqui na nossa live, as pessoas têm obrigação de conhecer o modelo do XP. Se quer entrar, se faz sentido para ti, se não faz, está tudo certo. Agora, não conhecer, para mim, é quase que uma insanidade. Tá? Como dizia Einstein, insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não conhecer o modelo de negócio da XP hoje, para mim, é quase que uma insanidade imobiliária. Agora, não querer, não entender, não se encontrar no momento daquilo, tá tudo certo. Faz parte do jogo. Ela é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ela, né? Vamos dizer Sim, assim. todas as empresas têm essa característica, né? Todas as empresas, todas as pessoas. Eu sempre falo, o ser humano não tem manual de instruções, né, cara? Eu sempre falo, as pessoas, o que é importante para ti não é tão importante para mim. O que tem valor para ti não tem valor para mim. Então, é óbvio que a gente sabe que tem algumas coisas, tem alguns conceitos que são naturais, inerentes a todos nós seres humanos. Todos nós, de alguma forma, queremos ser reconhecidos. Todos nós queremos ter qualidade de vida, todos nós queremos ter independência e autonomia financeira, todos nós queremos ter saúde, vitalidade, né? Então, todos nós queremos ter segurança. Então, todo mundo, de uma maneira geral, tem aqueles mesmos princípios estabelecidos, mas a maior parte de nós dá mais valor e dá mais ênfase para alguns deles. Para algumas pessoas, segurança é primordial. Para outras pessoas, reconhecimento tem uma importância maior. Para outras pessoas, um propósito de vida, um legado tem uma outra pegada. Então, e isso tem que ser respeitado, né? Eu digo, cada pessoa tem e isso muda, inclusive, nos momentos da nossa vida, né? A gente tem determinados momentos que a gente está olhando para um lado, tem determinados momentos que a gente está para o outro. E naquele momento, aquilo parece ter muito mais sentido para a gente. Então, eu sempre falo, não existe aquela pessoa perfeita para ninguém, não existe a empresa perfeita para ninguém, não existe absolutamente nada igual para, né? A gente tem que botar uma balança, pesar e ter uma percepção clara que isso aqui é bom para mim, isso aqui faz sentido para mim, se faz sentido. Eu vivo falando isso até com os corretores que eu tenho apresentado o modelo. Eu digo, vê, escuta, olha, presta atenção. Se fizer sentido para ti, tá tudo certo. A gente segue e conversa. Se não fizer sentido para ti, tá tudo certo também. Pelo menos tu já tem noção, ciência e consciência daquilo ali. E é isso, faz parte do jogo. Show. Beto, hoje é quinta-feira, o pessoal geralmente faz aí aquele TBT, né? Momentos bons que viveram e tudo mais.
Beto Ative, quais foram os momentos bons aí que você viveu nesses longos de 33 anos de mercado imobiliário? Profissionalmente falando, você está falando? Profissionalmente, pessoalmente também, pode ser, o que você mandar aí. Eu podia dizer aqui que, obviamente, a gente sempre tem, historicamente, quem trabalha com vendas, trabalha na corretagem, a gente sempre vai ter vendas que, de alguma forma, fizeram muito sentido para a gente, que a gente verdadeiramente entendeu aquilo como um propósito bem bacana, um resultado bem bacana. E eu digo, isso aqui tem mais a ver com a satisfação de quem você atendeu do que com o dinheiro em si. Porque eu já fiz vendas milionárias, de boa, assim, num bom sentido, que me deu satisfação financeira? Óbvio que me deu. Mas eu já fiz vendas de imóveis muito mais simples, comissões muito mais baixas, que eu tive um prazer fantástico, vendo a alegria da família, sabe? Então, eu acho que quem trabalha com vendas, a gente tem isso todo o tempo, né? Em todas as situações. Eu já tive muitas. E aí, eu acho que a de vendas, não, para mim, não fazem tanto sentido. São legais, mas não fazem tanto sentido. Na minha carreira, teve uma coisa que realmente foi, para alguns vai parecer uma bobagem, mas para mim foi uma coisa muito impactante, assim. Eu sempre busquei essa fatia de desenvolvimento pessoal, de entender um pouco mais a nossa essência como seres humanos, nos permitir errar, mas ao mesmo tempo perceber aonde que a gente pode começar a criar acertos e tudo. E eu me lembro que há um tempo atrás eu fiz uma série de treinamentos e falamos muito nesses treinamentos sobre o sentido do perdão legítimo, daquela história de verdadeiramente, porque o perdão, diferente do que a maioria das pessoas pensa, que é uma coisa altruísta, o perdão é mais egoísta do que altruísta, porque quando a gente perdoa, quando a gente pede perdão, ou quando a gente perdoa, a gente está verdadeiramente desativando aquele sentimento negativo de dentro da gente. Porque normalmente quando a gente não quer perdoar alguém, e eu vejo muitas pessoas falando, não, aquilo que fulano fez é imperdoável, nunca vou perdoar, e papapá, eu vejo isso o dia inteiro. E eu vejo, cara, isso cria um ressentimento dentro da gente, uma amargura, um rancor. Isso faz tão mal para quem, entre aspas, alimenta aquele negócio. E eu fiz uma. Foi numa época ali da Browork até. Eu fiz uma palestra para alguns. Cara, eram 50 profissionais, assim. E nessa palestra eu resolvi ali no final, ali da metade final, começar a conversar sobre aquela vivência, aquela experiência que eu tive, falando desse sentido do perdão, do entendimento, às vezes, de quantas pessoas, às vezes, ficam sem falar com entes queridos por alguma bobagem, normalmente por dinheiro, né, por qualquer coisa do gênero, assim, e fica, às vezes, eu conheço pessoas, um monte, tá, que fica anos sem falar com o pai, com uma mãe, com um irmão, cara, um balaio de gente. E aí eu tava falando sobre isso e eu vi que muitas pessoas ali se emocionaram. Eu falei, cara, entendam que o perdão é bom para você. Entenda isso. No momento que você entender isso, você vai se libertar. E, cara, foi muito engraçado porque eu fiz a palestra normal, depois no final conversei, alguns conversaram mais, outros menos, tá tudo certo, a vida andou. Cara, no dia seguinte, um, um corretor de idade, eu tenho idade, já, né? Eu vou fazer 60 esse ano. Um corretor assim, um pouco mais de idade que eu, assim, talvez perto dos 70. Ele me ligou e disse assim, Betinho, eu queria muito, no dia seguinte, cara, eu queria muito conversar contigo, trocar uma ideia. Porque dentro daquela conversa minha, eu falei, cara, se tu não consegue perdoar, pelo menos liga pra pessoa e diz o quanto essa pessoa representa pra ti. O quanto tu ama, sabe? O quanto ela. Porque às vezes até isso a gente não faz e fica ali se martirizando com aquilo. E aí esse cara entrou no meu escritório e falei, cara, eu tô com uma agenda meio fodida, mas tá, eu vou arrumar um tempo. Ele, cara, mas eu preciso ir aí, eu quero tomar um café e quero te ver. Eu falei, tá bem. Aí, cara, botei uma brecha lá, tipo, meia hora pra atender o cara. O cara chegou, ele, pai, eu posso entrar numa sala e eu quero conversar contigo? Eu falei, claro, pode, velho, fica à vontade. Ele entrou e me disse assim, eu vim aqui porque eu queria te abraçar, porque eu tava há 12 anos sem falar com meu filho, desde a minha separação. E quando tu me disse aquilo, eu percebi a dor que eu estava nutrindo por estar 12 anos sem falar com meu filho e sem entender verdadeiramente o porquê do afastamento. E depois de tudo que tu falou, a forma que tu falou e o que tu disse que era pra gente fazer, naquela noite ele falou, eu liguei pro meu filho. Ele me atendeu, eu conversei com ele, ele conversou comigo, disse que estava com saudade, eu também disse que estava com saudade, e nós marcamos de nos vermos agora no final de semana próximo. Legal. E ele, cara, ele me falou isso, velho, aos prantos. Aos prantos.
Ele simplesmente ele me abraçou e começou a chorar. Eu comecei a chorar junto com ele, obviamente, né? E eu falei, caralho, velho, olha que legal. Quer dizer, o que eu falei para um grupo de pessoas fez a diferença para um cara, eu falei. E fez um cara falar com um filho que ele não falava há 12 anos. Então, isso né, necessariamente não tem nem a ver com a corretagem, mas foi dentro do mundo do mercado imobiliário, falando com corretores do mercado imobiliário. Então, eu sempre digo, e essa para mim, talvez, até porque eu fiquei muito impactado, se eu não esperava aquilo, eu fiquei muito impactado pensando, caraca, meu, muito mais que qualquer venda de imóvel, no momento que eu falei aquilo ali, e esse cara conseguiu fazer uma reaproximação com o filho dele, e ficou verdadeiramente emocionado, feliz, contente, sabe, leve, porque esse cara devia estar com o peso do cacete no ombro dele. Eu falei, puta, que isso aqui realmente, isso para mim é uma das coisas que mudou, que muda a minha vida. Sabe, hoje, cada vez que eu vejo, mesmo quando eu faço uma palestra, as minhas palestras sempre têm um pouco assim de pegada de mudança comportamental e de a gente ter algumas percepções assim mais profundas mesmo. Uhum. Se você vai participar da de São Paulo, tu vai ver isso. E eu realmente acho que isso pode fazer a mudança na vida das pessoas, sabe? É você verdadeiramente estar ali aberto, de coração aberto, querendo ajudar, querendo transformar. Outro dia, uma corretora que estava aqui, eu não sei se ela ainda está, uma corretora me disse assim, Beto, eu tenho muita dificuldade de falar em público. Eu vou dar uma dica para vocês, porque essa dica é de comunicação, tá? Vocês sabem por quê? O medo universal do ser humano é falar em público, né? Não sei se vocês sabem. É o maior medo das pessoas. Entre os 3 maiores medos do ser humano, falar em público é o primeiro, morrer em segundo e ficar pobre em terceiro. É foda, né? Eu digo, porque falar em público, qual é o mal que pode te fazer? Morrer e ficar pobre é ruim. Mas eu digo, mas falar em público, que mal que pode te fazer? Agora, eu vou dizer qual é o mal. Porque normalmente as pessoas falam em público e estão preocupadas com o que os outros estão pensando a respeito dela. Um olhar pro teu ego. Sabe? Ah, estou falando aqui, será que eu estou falando bem? Será que vão gostar do que eu vou falar? Será que vão me olhar e perceber a autoridade nesse negócio? Meu, caga e anda. Caga e anda. A dica que eu vou dar, o conselho que eu vou dar para vocês é o seguinte: toda vez que vocês forem falar em público, coloquem na cabeça de vocês que vocês estão ali para compartilhar algum conhecimento que vocês têm, colaborar de uma forma efetiva numa mudança para essa pessoa, ou numa viradinha de chave, fazer sentido, fazer o bem para aquela pessoa. Foca nisso. Foca só nisso. Aí as pessoas me falam assim, pô Beto, mas às vezes eu vou fazer um vídeo para mostrar um imóvel. Eu digo, isso, não foca na venda. Foca naquele produto, nos diferenciais daquele produto, no quanto as pessoas podem gostar de morar num imóvel como aquele, sabe? Cara, o foco é uma coisa muito foda no ser humano, porque o foco muda todo o nosso comportamento. O simples foco. Quando a gente entender, é que nem eu digo, sabe por que a maioria dos corretores não ganha dinheiro, Edson? Foco. Porque foca no dinheiro. Foco errado, né? Porque o foco no dinheiro é a maior merda que tem, cara. A maior merda que tem. O dinheiro, na realidade, ele não é fim, ele é meio. Porque, vamos lá, todo quem está nos escutando aqui, quem é aqui verdadeiramente que quer ficar juntando papel com número no meio? O que é dinheiro? É papel com número no meio. Nós, como seres sociáveis, estabelecemos que o dinheiro, que foi uma indústria feita pelo homem, é uma folha, um papel, que tem um timbre, que tem uma carinha de alguém ali, ou um bichinho, tem um número, e nos disseram que vale alguma coisa, aquela merda ali. Eu tenho certeza que nenhum de vocês, em sã consciência, se vocês botarem o cérebro para funcionar, ninguém quer juntar papel. Porque dinheiro é papel. Ninguém quer juntar papel. As pessoas querem coisas que o dinheiro pode proporcionar. Então o dinheiro é meio, não é fim. Aí você foca em ter dinheiro. O teu cérebro nem entende isso. Tem uma brincadeira que eu faço nas minhas palestras, eu digo assim, para você entender isso, como é fácil entender isso. Eu junto, cara, pode ter 100 pessoas numa palestra. Eu digo assim, quem aqui tem dinheiro? Quem aqui tem dinheiro? Quantas pessoas vocês acham de 100? Quantas pessoas vocês acham que levanta a mão? Todo mundo. Todo mundo tu acha que levanta a mão? Jura que tu acha? R$1 é dinheiro. Ah, porque agora tu pegou. Mas todas as vezes, cara, a gente pode fazer esse teste em qualquer lugar. Faz esse teste quando tu fizer alguma. Se você disser, quem tem dinheiro aqui?
Se tiver 100 pessoas numa palestra, cara, talvez 2 ou 3 vão responder. Porque a grande maioria pensa, quando você pergunta se quem tem dinheiro, é muito. Muito dinheiro. E o muito é tão representativo que é muito dinheiro para ti, para não ser muito para mim. Ou muito para mim, para não ser muito para ti. Daqui a pouco eu te digo, porra, R$ 1 milhão. É dinheiro para cacete para mim. E talvez para ti que tu já tenha 10 na tua conta, tu acha uma bosta ter 1 milhão, entendeu? É muito subjetivo. Muito subjetivo. A quantia de dinheiro é muito subjetiva. Mas aí eu brinco e pergunto, quantas pessoas aqui tem celular? Todo mundo levanta a mão. Quantas pessoas aqui tem televisão? Todo mundo levanta a mão. Eu falei, ou vocês são mentirosos, eu brinco nas palestras, eu digo, ou vocês são mentirosos, ou vocês não têm noção das coisas. Porque se você tiver R$ 1 na tua conta, no teu banco, ou no teu... Você tem dinheiro, é R$ 1. Do mesmo jeito que eu te perguntei se você tem um celular, eu não perguntei se tu tinha um iPhone de último modelo ou um telefone de um orelhão. Eu não perguntei, eu te perguntei se tu tinha telefone. Televisão, pode ter uma televisão de 14 polegadas de caixote, aquelas antigas, ou pode ter uma Smart TV 4K Ultra LED de 80 polegadas. Eu não perguntei, eu disse quem tinha. Então, a nossa relação com o dinheiro é muito podre. E é por isso que muitos profissionais, eu percebo, não ganham dinheiro. Porque a relação deles com o dinheiro é muito podre. Não entendem que ficam focando no dinheiro quando tem que entender, até com os seus objetivos, o que você quer com o dinheiro. Tá tudo certo. Agora, é que nem cliente. Por que a maioria dos corretores não vende? Pô, o cara pega um cliente, cara, ele já tá olhando pra comissão, velho. Ele pegou um cliente de 1 milhão e já tá pensando nos 60 Já até mil. gastou, né? Cara, foca em atender o teu cliente bem, foca em solucionar a dor do teu cliente, foca em proporcionar uma experiência de mais qualidade do que o mercado oferece, foca na satisfação do teu cliente. O dinheiro é mera consequência, mera consequência. Então, são várias mudanças de mindset assim que eu digo que as pessoas têm que fazer durante a vida. E aí não estou falando só de mercado imobiliário, estou falando de uma forma geral. Mas o mercado imobiliário talvez seja isso até mais agravado, porque como o corretor tem muita instabilidade, muita falta de recorrência, muita falta de previsibilidade, muita falta de relevância, ele acaba, obviamente, norteando quase toda a carreira dele somente em ganhar comissões maiores. Mas é isso. Mas eu acho que tem muito disso mesmo, Roberto, porque assim, eu acho que o corretor, ele vive naquele dia que eu quero leads, eu quero um novo cliente e tudo mais, mas ele não busca aquele aperfeiçoamento dentro do que você falou da mentalidade, né? Porque tudo tá aqui, né, cara? Então, quando ele começa a mudar aqui, eu acho que vai fazer sentido ele prestar um bom atendimento, né? Eu vou trazer o exemplo, não sei se a Mônica tá aqui, né? Mas o exemplo da Mônica que trouxe justamente isso para a gente, o atendimento que encanta o cliente. Então, a partir do momento que ele começa a querer encantar o cliente e não visualizar o bolso, né? Eu acho que vai ser uma consequência natural da venda, né? E eu acho que é muito disso mesmo. É porque parece muito balela, né, cara? Falar que o cara precisa mudar aqui para mudar a realidade financeira dele. Mas realmente está muito aqui. Porque a gente sempre pensa assim, ah, não, eu preciso vender, eu preciso atender, eu preciso fazer. Mas mudar o meu posicionamento, mudar o meu conceito, mudar a minha pessoa, eu acho que dói demais, né? E aí o cara fica pensando, assim, eu acho que não vou alterar a minha pessoa, não vou alterar o meu comportamento para poder ter mais, ter um melhor atendimento, prestar um serviço de qualidade, porque na verdade o corretor ele presta um bom serviço. O serviço dele que é o que vai trazer novas indicações. Hoje eu fui atender um cliente e ele falou exatamente isso. Ele falou assim, cara, o que me faz diferente, porque ele é comerciante, né? O que me faz diferente aqui no bairro é justamente as minhas indicações. O meu bom atendimento faz com que outros clientes me indicam para outros clientes e isso vira uma bola de neve, ao ponto de eu não invisto em marketing pessoal, eu não tenho Instagram, eu não tenho nada. Eu simplesmente tenho o famoso boca a boca, né? E que eu acho que muda a vida de uma pessoa, a famosa indicação boca a boca, né? Eu vivi isso muito na pele, cara, porque a minha mudança de estado para cá, né? Eu sou carioca, né? E aí vim para Curitiba e eu
cara, tive que começar do zero, né? Absolutamente do zero. E aí, quando eu comecei a perceber isso, que o curitibano, principalmente o curitibano raiz, ele tem uma coisa com uma qualidade excepcional. Quando ele não gosta de você, ele vai falar que não gosta de você. Mas quando ele gosta de você, ele não fala só para ele, só para a esposa dele. Ele fala para ele, para a família dele, para o Beltrano, Ciclano. Ele cria uma intimidade com você que parece que ele te conhece há anos. E eu levei isso muito para mim, sabe? De realmente valorizar o meu cliente, valorizar as amizades que eu construí, valorizar de vez em quando participar ali da vida, meio que da vida pessoal da pessoa, né? Então eu acho que o curitibano ele tem isso mesmo, né? De indicar ao ponto de indicar para a família toda, né? Mas eu acho que também tem muito disso, de mudar o mindset, mudar a visão que você tem sobre negócios, que realmente não é só sobre dinheiro, é sobre pessoas, né? É, mas sabe que é óbvio que eu acho que a indicação sempre vai ser um canal seguro de prospecção. E é claro que a gente normalmente vai ser indicado quando a gente, obviamente, faz um serviço de qualidade. Inclusive, eu não sei os números aí em Curitiba, mas os americanos que trabalham muito e estudam muito isso, eles falam uma coisa que eu acho muito legal. Quando você atende muito bem, mas muito bem, um grupo de pessoas, eles fazem uma estatística com 10 pessoas. Quando você atende muito bem, mas um atendimento assim top, de excelência, dois ou três vão te indicar. Agora, quando tu atende mal, uns 8 ou 9 vão te malhar. Porque tem muito mais gente para querer te enterrar do que gente para querer te levantar. Então, só lembrando, assim, óbvio que trabalhar e atender bem é quase que uma obrigação hoje de qualquer profissional em qualquer área de atuação. Eu digo isso aí hoje, cara, é inegável. A gente precisa ter uma preocupação muito clara em entregar um atendimento de excelência. E esse atendimento de excelência, é óbvio que ele está norteado na tua expertise profissional, mas também na tua empatia, na forma que você lida com essa pessoa, na conexão que você cria, porque tem isso também. Eu conheci, às vezes, corretores não tão habilidosos profissionalmente, vamos colocar assim, ou com não tantas qualidades, mas que criavam uma conexão muito verdadeira, muito genuína, muito legítima. Sabe? Tem uma coisa que eu sempre digo que cria conexão: autenticidade. Sabe? Por mais que a gente, todos nós temos algumas características inerentes, pertinentes como seres humanos, mas eu digo assim, a autenticidade conecta. Muitas vezes as pessoas, eu quero ficar assim, quero parecer assado, quero, sabe, fica lá viajando. Uma coisa que eu me lembro que quando eu comecei a fazer, eu falo muito palavrão. Eu não falo palavrão, eu uso linguagem adulta. Sabe, Deus, eu falo palavrão pra caramba, assim, ó, muito, não é pouco, é a minha vida, assim, é meu cotidiano. E, cara, eu falo com o cliente, sabe? Às vezes as pessoas não acreditam, mas eu falo. É que quando eu digo palavrão, eu uso linguagem adulta, mas eu não uso palavrão como ofensa. Eu uso palavrão como uma palavra de maior impacto, que normalmente acontece. E aí, cara, quando eu digo, muitas vezes, cara, esse tipo de coisa, inclusive, cria conexão. Porque quando a gente é genuíno, quando a gente não quer parecer uma coisa que a gente não é, quando a gente é verdadeiramente a gente, entregando o nosso melhor, óbvio, eu não estou dizendo, né? Mas entregando o nosso melhor. Mas quando a gente é genuíno, isso cria uma conexão fantástica. Fantástica. Por exemplo, eu tenho um hábito que para alguns é ruim, para outros é bom, depende da formação, depende. Eu não chamo ninguém de senhor e senhora. Ninguém. Eu não gosto que me chamem. Pode ser qualquer pessoa. Se alguém me chama de senhor, eu digo, o senhor está no céu. Eu sou você mesmo, sabe? Não interessa. E eu tenho esse hábito. E casualmente, e é muito comum, eu faço isso, tá? Quando eu pego pessoas de muita idade, quando eu digo muita idade, estou quase 60, lá 80, 85, eu começo a conversar com essa pessoa, às vezes, usando um senhor ali meio de vez em quando. E aí, eu sempre falo que nossos maiores aprendizados são com as pessoas que têm mais vivência. Se a gente desse mais atenção para as pessoas mais idosas, de ouvi-las mais, porque essas pessoas são sábias. Essa é a diferença. Sabedoria você vive, você experimentou, experienciou.
A pessoa pode ser culta, pode ser inteligente, pode ser tudo. Agora, você pode pegar um cara que morou a vida inteira no meio do mato, tem 90 anos, ele é um sábio. Ele certamente, se tu sentar 15 minutos com ele, tu vai aprender muita coisa, vai aprender coisa pra cacete. Eu digo, quando a gente abre os horizontes para isso, eu gosto muito de conversar com gente de muita idade. E aí eu começo a conversar, começo a puxar papo, essas pessoas de uma maneira geral gostam de conversar também. Aí eu pergunto, eu digo, cara, deixa eu te falar uma coisa, tu tem um espírito tão jovem, tu não te importa que eu te chame de você, né, em vez de senhor, pra gente até aqui. Aí elas ficam felicíssimas. Aí elas dizem assim, claro, Beto, me chama de você, e papapá, sabe? Então eu já quebro aquilo ali, já crio uma conexão quase que automática, simples, fácil, sabe? Mas eu faço isso, não é uma coisa forçada. É como eu falo, eu não falo, eu não chamo ninguém de senhor e senhora. E também não gosto que me chamem. Eu acho que a gente, ninguém. Cara, nós somos todos iguais. Sempre falo, nós somos 7, agora quase 8 bilhões de seres humanos, nós somos tudo merda do mesmo farinha, do mesmo saco, velho. Tudo interessa se tu tá com 20 milhões na tua conta, eu tô devendo 10 mil no banco. A gente é igual. A gente, todos nós temos o mesmo respeito, a mesma forma de ser tratado, sabe? É isso. Então, eu verdadeiramente acredito muito nisso e eu acho que também isso, para mim, funciona muito bem no sentido de criar conexão. Eu consigo criar conexão com gente jovem, com gente média e com gente idosa, bem de boa. Ô Beto, quem vai ser o Beto futuro? Então, já que a gente está falando do futuro do mercado imobiliário, né? Quem vai ser o Beto daqui a 10 anos? Quantos anos você mesmo falou ontem, né? Hoje. Mercado Você imobiliário? quer chegar a 90 anos, né? Se tiver qualidade, sim. Se eu tiver qualidade de vida, sim. Se eu não tiver qualidade de vida, não. Mas assim, eu faço de tudo para ter qualidade de vida e quero chegar lá com meus 85, 90, assim, bem, de uma forma saudável, com autonomia. Claro que a gente não escolhe essas coisas, né? Infelizmente, muitas coisas acontecem no meio do caminho e a gente não tem. Isso, infelizmente, a gente não tem. Quer dizer, a gente até tem uma certa gerência no momento a forma que a gente cuida do nosso corpo, que a gente se alimenta, como que a gente vive. A gente, de alguma forma, a gente colabora ou descolabora com isso, né? Mas tem algumas coisas que podem acontecer nesse meio do caminho que podem prejudicar. Mas quero sim, viver até os 90, 95. Cara, eu vou te falar um negócio. Às vezes as pessoas perguntam, Beto, tu quer parar de trabalhar? Cara, eu nunca vou parar de trabalhar. É muito maluco isso. Porque eu falo isso com muita verdade, assim. Eu gosto de trabalhar. Inclusive, às vezes eu pego um dia assim, amanhã, tipo, é feriado. Eu fico, às vezes, claro que tu pode fazer um monte de coisa, né? Sair, passear e tudo, mas eu sinto uma certa necessidade do trabalho, sabe? Eu verdadeiramente gosto de trabalhar. É óbvio que às vezes um trabalho pode ser até um trabalho, por exemplo, tem gente que não entende, eu adoro pintar parede. Adoro pintar parede. Tem gente que não entende isso, diz assim, Beto, tu tá economizando um pintor? Eu digo, não, eu gosto de pintar. Pintar é terapêutico, sabe? Pegar uma parede ali, ficar pintando, eu gosto de fazer várias coisas mais artesanais, assim, eu gosto. Mas às vezes ficar parado sem fazer nada é uma coisa que me incomoda. Eu sou um pouco hiperativo, eu acho, nesse sentido de não conseguir ficar muito ali paradinho, quietinho. Eu consigo ler um livro, fico lendo, porque eu gosto muito de ler. Eu consigo ver uma série, mas eu, assim, tipo, parar para não fazer nada, assim, sabe aquela coisa de ficar no ócio, né? Eu sei que tem gente que diz até que o ócio é muito criativo, né? Tem ócio criativo. Mas eu não tenho esse ócio criativo. Eu tenho esse ócio, às vezes fico lá pensando porcaria, sabe? Não é uma coisa que eu... Então eu acho que eu não vou parar de trabalhar nunca. Acho que não. Não vou parar de trabalhar nunca. Então me vejo, talvez lá com 85 anos, claro que trabalhando... Cara, eu já não posso nem falar, porque na corretagem hoje eu já trabalho de uma forma diferente. Eu só vou na certa, sabe? Atendo muito poucos clientes, mas muito pouco. Quando eu digo muito pouco, é muito pouco. Eu acabo fazendo, às vezes, um valor geral de comissão e um valor geral de venda muito bons, historicamente, porque eu trabalho só tiro certo, sabe aquele tiro certo? Aquele cliente que vem, pô, o cara só compra contigo, ou o cara que te deu o produto é só contigo. E aí eu consigo, às vezes, trabalhar uns tickets um pouco mais altos, então é que nem eu digo, às vezes eu faço meia dúzia de vendas e dá um puta VGV, um puta VGC, mas não é uma coisa assim que eu fico me matando, indo ali mostrando 500, mas nunca mais fiz isso, de pegar um cliente e sair mostrando 30, 40, mas esquece, não, deixa os outros fazerem isso, tem um monte de coisa para fazer isso, eu tô fora. Então, mas é isso, eu acho que até quando a gente começa a trabalhar de uma forma mais despretensiosa, mais sniper, vamos As colocar coisas assim, fluem, né? acaba
dando certo, sabe? E também não fico tão estressado, né? Sempre tive uma vida financeira organizada, não estou dizendo de riqueza, nada, eu te falo de organização mesmo. Então eu consigo equilibrar muito minhas contas, meus orçamentos, com, sabe, com mesmo com qualquer tipo de sazonalidade de venda. Então, cara, eu sou muito tranquilo. Eu acho que corretores, de uma maneira geral, precisam se organizar. E é que nem, por exemplo, eu vejo às vezes, aqui falando até com quem está nos assistindo aí, eu vejo que 9 entre 10 corretores sempre querem trabalhar alto padrão. Né? Isso é, cara, isso é mantra. Ah, eu quero trabalhar alto padrão. E aí eu digo para os caras, velho, tu quer trabalhar alto padrão? Tu lembra o seguinte, ó. O tempo de maturação de um imóvel de alto padrão é muito diferente do tempo de maturação de um imóvel de 400, 500 mil reais. Exato. Esse cara que compra um imóvel de 3 milhões, de 4 milhões, de 5 milhões, ele não precisa comprar. Ele normalmente já mora bem. Normalmente, as objeções dele são muito maiores. Eu sempre brinco. A coisa mais triste que tem é tentar vender primeiro andar em prédio de apartamento de 5 milhões. Cara, ninguém quer o primeiro andar, velho. É foda. Deviam ter um jeito de não fazer, né? Mas não tem. Não tem. Mas eu digo, e o nível de desejos dessa pessoa vai ficando cada vez mais alto. Até porque ele valoriza muito o dinheiro dele. Então, pô, eu já fiz negócios, que eu não estou mentindo, velho, negócios de valor mais alto, que eu demorei 2, 3 meses de negociação entre uma proposta e um fechamento. Tem que ter culhão, no bom sentido, porque a maioria dos corretores vai entrar em desespero. E o negócio volta, o negócio vai, o negócio volta. Os números sempre são muito batalhados e trabalhados. Né? Ninguém, vou comprar aquele imóvel ali, 5 milhões, já toma, vou dar meu 5 aqui. É só um maluco. Mas a gente sabe que tem poucos malucos, até porque se ele fosse maluco não tinha juntado esse dinheiro, né? Então, o corretor, muitas vezes, que quer trabalhar alto padrão, ele tem que ter uma percepção mais clara de como ele vai fazer isso. Ele tem que entender mais a cabeça do cliente, ele tem que respeitar mais esse tempo de maturação, ele tem que ter muito mais expertise para quebrar todas as objeções desse cliente, para fazer aquele investimento tão representativo no produto. Então tem uma porrada de coisa. Eu sempre digo, é muito mais fácil quem entra no mercado imobiliário começar com um produto médio. Não estou nem dizendo para entrar em Minha Casa Minha Vida, né? Mas entre em produto médio, é muito mais fácil. Cara, hoje se você fizer, no Brasil, 72% dos negócios imobiliários são imóveis até 300 mil, velho. 72%. Quando a gente pensa em imóvel acima de 2 milhões, você sabe qual é o percentual de pessoas no Brasil que pode comprar imóvel acima de 2 milhões? 1%. Pouco mais de 1%, não chega a 2%. É isso aí. Então é isso. Tu vai atender 100 clientes para talvez conseguir um cliente que vai poder comprar um imóvel acima de 2 milhões. É isso. Tem que ter mais sangue frio, tem que ter mais estrutura, tem que estar mais preparado, tem que ter mais capital de giro para aguentar. É isso. Né? Essas dicas eu sempre dou para os clientes, os corretores que falam, quero trabalhar alto padrão, glamour, né? Eu quero vender imóvel de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, como se fosse assim, fazer um cheque todo. Roberto, cara, 1 hora de live, eu também não queria estender muito, porque senão a gente vai ficar aqui, ó, a noite toda conversando, batendo papo. Tá muito bom, cara, mas, cara, eu sei que você também tem suas correrias aí. Mas eu queria, para a gente finalizar... Eu quero fazer... Antes de finalizar, eu quero fazer um convite. Eu sei que depois dessa live é gravada, eu vou gravar ela, vou salvar. Gente, agora, dia 23 de abril, das 8h30 da manhã até o meio-dia, a gente vai ter um encontro muito bacana, mas muito bacana, na sede do Cresci RS, ali na Guilherme Alves, os corretores de Porto Alegre, região metropolitana, todo mundo conhece, no auditório do Cresci, com um coffee break bacana, de qualidade, momento de networking, de treinamento, de palestra, de virada de chave, de conhecimento. Então, já fica aqui o meu convite a todo mundo que estiver em Porto Alegre, região metropolitana, para o dia 23. Mas tem mais convite. Lá no dia 28, vai ter o mesmo evento que a gente está chamando de Road Trip XP Global Brasil, XP Brasil. Então, lá em São Paulo, no dia 28,
eu não sei direito o lugar, é num coworking na Avenida Paulista, mas eu não vou mentir porque eu não sei o nome. Mas também vai ter um evento, então o pessoal de São Paulo que está nos assistindo aqui, da região metropolitana, daquele entorno ali, pô, botem o dedo ali, convidem os seus colegas, os seus corretores, para que eles tenham a oportunidade de ter um momento bacana, de ver duas palestras legais e também de conhecer o melhor modelo imobiliário do planeta. Então, estendam esse convite. Vocês não estão... Podem ter certeza de uma coisa. Pensem... Vamos voltar lá, fala de foco, tá? Não pensa assim, eu tenho que trazer. Não. Pensa que está fazendo realmente um grande favor compartilhando isso com os teus colegas, com as pessoas que você conhece, para que essas pessoas tenham acesso a essa informação, acesso a esse conhecimento. E eu garanto, a minha palestra sempre vai tocar no teu coraçãozinho. Então, vem para o Cresci dia 23 e vai para São Paulo, obviamente quem é de São Paulo, no dia 28. E o Beto vai estar nas duas, né, Beto? Vou estar 23 e 28 de São Paulo. Certeza vai ser muito top aí. Então eu também quero te dar uma boa notícia. Eu também vou estar nas duas. Guri, bom! Que legal! Foi um prazer te conhecer pessoalmente. E acabei, na verdade, de saber, né, que vou estar aí. Na verdade, estava fechando aqui um pouquinho antes aqui o Airbnb, o ônibus, essas coisas, né? Vou estar aí, vou partir para Rio Grande do Sul. E também vou estar em São Paulo também. São Paulo tem... Show de bola! São Paulo é muito bom, né? Maravilha. É pertinho daqui, né? Rapidinho que a gente chega lá. Curitiba, São Paulo, 400 quilômetros, né? Sim. Dá pra ir de carro de boa. Sim. E, cara, então, pra gente finalizar, suas considerações finais aí, que eu acho que é muito importante aí. Eu sei que você deu muitas dicas e insights aí, mas suas considerações finais aí. Primeiro, antes de você finalizar, quero te agradecer muito mesmo de coração pelo seu tempo, porque você, cara, para mim já é uma grande referência aqui, apesar da gente se conhecer pouco, mas você cada vez mais é uma grande referência e vai se tornar maior ainda, né, junto com a gente aqui dentro da SP, e eu torço muito aí pelo seu grande sucesso aqui também, tá? Obrigado. Bacana, pode ter certeza que a admiração e o respeito por ti é recíproco, pelo Mukesh, pelo Marco. Eu realmente estou muito feliz de estar rodeado de pessoas tão bacanas, tão bem intencionadas, que compartilham e colaboram de uma forma verdadeira e genuína, tá? Então estou muito feliz de fazer parte desse time, fazer parte dessa equipe. Cara, eu sempre falo uma coisa, tá? E que talvez, acho que para finalizar, eu acho que sempre é importante. Independente do que você faça na tua vida, faz sempre o melhor. Dá sempre o melhor de ti. Eu li um livro que pode ser uma dica para vocês agora, que é... Eu estou com uma memória tão fraca, as quatro alguma coisa. Eu prometo que depois eu dou para vocês. Que ele fala exatamente alguns princípios que a gente deve levar para a vida. Não é 4 palavras, é as 4... Daqui a pouco eu lembro. E ele fala de uma forma muito clara, independente do que a gente faça, né? Dá sempre o teu melhor. Faz sempre o teu melhor. Tenta de todas as formas entregar o teu melhor na tua vida. E aí quando a gente está falando de entrega, tá? Entrega é doação, é dar realmente. Dá o teu melhor. Dá para tua família o teu melhor, dá para os teus filhos o teu melhor, dá para os teus amigos o teu melhor, dá para os teus colaboradores o teu melhor. Dá o teu melhor para os teus clientes. Se todos nós verdadeiramente entendêssemos e praticássemos de entregar o nosso melhor, com certeza a gente vai fazer um mundo melhor. Muito bom, Roberto, muito bom. Muito obrigado, cara, novamente aí. Novamente, fico muito feliz aqui de ter você aqui nessa live. Vai ficar gravada, então o pessoal vai poder rever quantas vezes você quiser, né? Vou gravar. Também vou colocar lá. Da live gravada eu não consigo te marcar, né? Não consegue. Não consigo te marcar. Isso que eu ia falar. Você consegue me marcar lá e colocar como colaborador. Aí eu consigo colocar também. Tá. Eu faço isso. Eu vou ver aqui na hora que eu finalizar para fazer isso. Gente, Edson, muito obrigado pelo convite. Eu sempre fico muito feliz, lisonjeado, realmente honrado de ter participado contigo dessa live. Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês, os que chegaram aqui até o final. A gente sabe que tem gente que entra, que sai, né? Fica, desfica. Se vocês, obviamente, gostaram dessa live, compartilha. Eu sempre digo, se vocês acharem que ela pode fazer diferença na vida de algum corretor, de algum amigo, compartilha. Sempre é bom, né? Bom para todo mundo. Então é isso.
Uma boa noite para todos, uma feliz Páscoa para todos vocês, no verdadeiro sentido da Páscoa, tá? Não é só comer ovinho de chocolate. Pensem no verdadeiro sentido da Páscoa, né? Do cara que fez tudo por nós e muitas vezes a gente nem dá muitos olhos para ele. Então é isso, gente. Uma boa noite para todos, um bom descanso, uma ótima Páscoa, um ótimo feriado. Beijo no Um coração. abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tamo junto.